Então, pessoal, o tema da nossa atividade, da nossa aula, é o movimento da Terra. A gente já elaborou alguma discussão sobre esse tema quando a gente falou sobre a nossa alternância claro-escuro, né? A mudança dos dias, a duração do que a gente chama de dia solar, e também quando a gente falou do ciclo das estações do ano, né? Porque essas duas fenômenos, eles estão correlacionados a duas partes do movimento da Terra, que é a rotação e a translação. Eu falo em duas partes do movimento da Terra porque a Terra, né, como um objeto que se move no espaço, tem um movimento. Ele se move de uma forma bastante complexa e para a gente entender esse movimento, a gente particiona esse movimento em diferentes componentes, né? Para ajudar a gente a entender e também para ajudar a entender o efeito de cada uma dessas partes do movimento da Terra. Então, as duas principais partes desse movimento da Terra é o que a gente chama de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, e a translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Para a gente medir o tempo de duração, a velocidade com que a Terra faz esses movimentos, a gente tem que sempre adotar um referencial de medida, né? Um ponto de referência. Por exemplo, quando a gente fala que a rotação da Terra dura 24 horas, a gente em geral está se referindo ao ponto de referência como o Sol. Então é o tempo que o Sol leva para voltar duas vezes na mesma posição relativa no céu. E isso são 24 horas solares. É muito comum a gente se referir ao movimento da Terra tendo como referência não o Sol, mas as estrelas distantes, e que a gente usa elas como um referencial estacionário, e daí a duração da rotação não é exatamente igual a 24 horas. É 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Este período, esse tempo, é chamado de dia sideral, né? Ou o período de rotação em relação às estrelas. Então essa é uma das partes importantes do movimento da Terra, a rotação, que tem como consequência principal a nossa alternância, né, de claro e escuro. Outra parte fundamental do movimento da Terra é a translação, né, o movimento orbital que a Terra faz em torno do Sol. Se a gente adota como referencial de medida as estrelas distantes, né, como uma referência de posição, a duração desse movimento é de 365 dias, 6 horas, 9,16 minutos. Ele é ligeiramente maior do que o ano trópico, que é aquele que a gente discutiu, que é o ciclo das estações, né? Que é uma das consequências do movimento de translação. Então, há sempre uma distinção que é necessário fazer quando a gente fala de movimento da Terra, de qual é o referencial, o que nós estamos usando como referência. Eu estou passando por esses dois de uma forma bem rápida, porque, de certa forma, já discutimos. Aqui, talvez a distinção importante é qual é o ponto de referência para falar ou de translação ou de rotação. Mas, como eu falei, a Terra se move de uma maneira bem mais complexa no céu do que apenas esses dois movimentos. Uma primeira outra componente desse movimento da Terra que a gente pode falar é a chamada precessão dos equinócios. O que acontece? O nosso calendário é organizado, ele é calculado, como a gente também já discutiu, para que os equinócios, tanto o de outono, que acontece em março aqui no hemisfério sul, quanto o de primavera, que acontece em setembro aqui no hemisfério sul, ocorram no mesmo dia do ano, né? Em torno do dia 21 de março e 21 de setembro. Porém, esta data, ela é um ajuste de calendário, porque o momento desse equinócio, o ponto desse equinócio, muda conforme a Terra gira em torno do Sol, porque a inclinação do eixo de rotação da Terra, aquela que é responsável, junto com a translação, pelo ciclo das estações, isso é uma coisa importante de vocês lembrarem, né? Que as estações do ano não são uma consequência apenas da translação da Terra em torno do Sol. É a translação da Terra aliada à inclinação do eixo de rotação. Aquele eixo de rotação que é inclinado, a inclinação dele faz um bamboleio, ela gira, né, em torno do eixo de rotação da Terra. Ela é um bamboleio lento, né, um ciclo que dura quase 26 mil anos, 25.770 anos. E com isso faz com que a época, né, dos equinócios mudem. Como a gente ajusta o calendário, elas sempre acontecem na mesma data. Mas isso muda ligeiramente a posição das estrelas no céu. Eu preparei aqui para vocês uma simulaçãozinha para a gente ver esse movimento, ou essa componente do movimento da Terra. Então, nós temos aqui, né, a Terra girando em torno do Sol, enquanto ela gira em torno de si mesma, tá? Então ela está girando em torno de si mesma, tem um eixo, tem uma inclinação daquele eixo ali, e girando em torno do Sol. Esta inclinação, né, é responsável, junto com a translação, pelas estações do ano, porque o Sol incide mais diretamente num hemisfério do que no outro, dependendo da posição aqui da Terra. O que significa
a precessão, né, dos equinócios. Por que acontece isso? Porque este eixo, ele gira. Né? Aqui eu vou exagerar para a gente ver aqui, ó, tem um controle deslizante, que é como se o eixo girasse. Isso faz com que o momento aonde os hemisférios recebem igual iluminação ou iluminação maior num hemisfério que no outro mude. Mas, claro, com um período muito, muito grande, né, 26 mil anos. Então a gente não nota isso de um ano para outro, mas nota numa escala de milhares de anos. Né? Aqui, como eu falei, está muito exagerado. Eu vejo que eu tenho um controle deslizante que me permite ver essa precessão, né, esse bamboleio, como se fosse um peão que está oscilando assim, ó, e que faz essa mudança dos equinócios, né, do momento em que posição da órbita que vai acontecer os equinócios. Se não ocorresse essa mudança, essa variação, né, dos equinócios, seria sempre nos mesmos lugares da órbita que aconteceriam os equinócios e os solstícios. Como isso tem o bamboleio, vai alterando. Isso que a gente chama de precessão, né, porque muda essas datas. Então, este é uma parte importante do movimento da Terra. Ela vai ter consequências importantes na dinâmica da nossa atmosfera, na dinâmica climática da Terra, que depois eu vou comentar. E por isso já chama a atenção dela. Aproveitando, né, que nós estamos falando aqui de uma variação, uma mudança desse eixo, né, que ele vai bamboleando, ao mesmo tempo que ele bamboleia, ele tem uma pequena oscilação. Esta oscilação, ela é chamada de nutação. Então, ela é uma pequena variação do eixo, né, de rotação da Terra, com uma frequência já aí de um tempo muito menor, 18,6 anos, e tem a ver com a Lua. Tem a ver com a Lua, né? E a Lua é um objeto próximo da Terra, então causa uma influência gravitacional bastante grande, e tem um período que tem a ver com a rotação da Lua em torno da Terra. Né? Então, essa nutação é uma pequena variação. Esse eixo de rotação da Terra, que é a obliquidade, né? Você lembra que é a obliquidade da eclíptica, que é a inclinação do eixo de rotação em relação ao eixo de translação. Esta obliquidade, ela varia bastante num período longo, como nós já vamos falar. Mas, além disso, ela tem uma pequena oscilaçãozinha. Esta pequena oscilação é a nutação. Tá? Então, a precessão é esse movimento de bamboleio, né? E a nutação é uma pequena variação. A causa da precessão dos equinócios tem a ver com as forças de maré, que nós também discutimos, tanto do Sol quanto da Lua sobre a Terra. Né? Como a Terra não é uniforme, não tem massa uniformemente distribuída, as forças diferenciais do Sol e da Lua fazem com que a Terra tenha uma torção que faz com que seu eixo de rotação bamboleie, causando então a precessão dos equinócios. Indo um pouquinho além, a órbita da Terra em torno do Sol, ela não é perfeitamente esférica. Né? A órbita da Terra em torno do Sol, ela é uma elipse. Esta elipse é como se fosse a forma de um ovo, né? Esta elipse também não fica sempre na mesma posição do espaço. Ela gira ligeiramente, né, no espaço. Então, a variação da órbita da Terra, que é em que momento ou em que ponto do espaço a Terra vai estar mais próxima do Sol, que é o periélio. Né? Então, este momento do periélio vai mudando por conta de um deslocamento que a órbita da Terra faz, que a órbita inteira da Terra faz com o tempo. Esse movimento também tem período longo, tá? Ele tem uma repetição cíclica que é um pouquinho maior do que está aqui na tela. Eu botei 21 mil anos, mas depois eu vou explicar por que eu coloquei esses 21 mil anos. Mas, na verdade, se nós tomarmos a referência como as estrelas, o período de deslocamento do periélio, essa rotação da elipse, que é a órbita da Terra, para ela voltar exatamente à mesma posição, se passam 102 mil anos. Porém, ela se alia ao movimento que nós falamos anteriormente, que é o deslocamento, que é a precessão dos equinócios, né, que é o bamboleio. E esse bamboleio também está mudando uma posição na órbita da Terra, e o efeito conjunto desses dois é que dá essa repetição cíclica de 21 mil anos que está aqui como o efeito do deslocamento do periélio. Tá? Então, a órbita da Terra também gira. Né? Ela gira como um todo, né, no espaço, né? Devido também à interação da Terra, não só com o Sol, mas com os demais planetas. Então essa configuração da órbita da Terra muda de acordo com esse movimento macro do Sistema Solar. Além disso, a própria órbita, aquele eixo de rotação da Terra, ele vai se alterando com o tempo. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Ó, aqui eu vou diminuir a precessão, ela não vai ser importante para nós agora. Então a Terra está girando em torno do seu eixo, né, que é inclinado em relação ao movimento em torno do Sol. Esta obliquidade
ela tem uma variação, essa inclinação do eixo. Ela vai entre 22,1 graus até 24,5 graus. É uma variação relativamente pequena, olhando aqui, né? Se a gente vai olhar aqui no nosso mostruário e também visivelmente, mas ela tem impactos bastante significativos. O meu controle deslizante aqui me permite ir de valores bem mais baixos da obliquidade até valores mais altos para a gente visualizar, né, bastante bem o que isso significa. Então, o que acontece, por exemplo, se eu tiver uma variação da obliquidade para menos? Ela poderia chegar a ficar que o eixo de rotação da Terra está no mesmo plano que o eixo de translação. Então, a Terra, né, gira em torno do Sol com o mesmo eixo. Isso, vocês lembram? Teria como efeito que nós não teríamos variação das estações. Né? As estações do ano seriam sempre iguais, porque os dois hemisférios estariam recebendo a mesma quantidade de radiação, com a mesma direção, o ano inteiro. Tá? E quando ela aumenta, o eixo está mais inclinado, né, maior inclinação aqui do eixo, isso significa que este hemisfério recebe, né, quando está diretamente exposto ao Sol, muito mais radiação que o outro. Então daria maiores extremos entre uma estação e outra em cada hemisfério. Então aqui, claro, eu botei entre 0 e 40 graus, para a gente ver bem visivelmente e de uma forma exagerada, né? Os valores reais não variam entre isso, variam entre 22 graus e 24 graus, 24 graus e meio. Então uma pequena variação, a gente quase nem percebe aqui, né? É pequeno que está na tela, mas isso já causa variação da intensidade, principalmente da diferença entre as estações do ano, entre um hemisfério e outro. Então, esta mudança na obliquidade é outra parte do movimento da Terra. Tá? É a variação da obliquidade da eclíptica, a variação da inclinação do eixo de rotação em relação à eclíptica. Ele possui um ciclo de 42 mil anos, tá? É um ciclo longo, mas ele tem impactos na dinâmica climática da Terra, tá? A variação da obliquidade da eclíptica. Além disso, nós temos algumas outras coisas importantes. Talvez a última parte do movimento da Terra que tenha bastante relevância é o que a gente chama de variação da excentricidade da órbita. A órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse, como eu comentei. Né? Então ela não é circular, ela é ligeiramente ovalada. É pequena essa forma elíptica dela, não é uma grande deformação, mas ela não é exatamente circular. Então tem um impacto que em algum momento a Terra está mais próxima do Sol e depois, em outro momento da órbita, ela está mais distante. E isso muda a velocidade orbital da Terra. Quando ela está mais próxima do Sol, ela gira mais rápido. Quando ela está mais distante, ela vai mais devagar. Então isso tem um impacto, por exemplo, na duração das estações do ano que acontecem naquele momento. Por exemplo, atualmente, o periélio acontece quando nós estamos no verão do hemisfério sul. Então, o verão do hemisfério sul tem uma duração menor do que o inverno no hemisfério sul, que é quando nós estamos no afélio. Lembrem que isso é uma questão de coincidência, né? Que nós estamos no periélio no verão, porque esse periélio, como a gente viu antes, ele tem uma variação, né? Nós discutimos aqui antes, precessão dos equinócios e deslocamento do periélio. Então, o periélio muda, ele não vai ser sempre quando for o verão do hemisfério sul. Mas atualmente é. E qual é o impacto disso? O impacto é na duração da estação. Não é na estação em si. Não é porque nós estamos próximos ao Sol que estamos no verão, que estamos tão distante que está no inverno. Lembra que isso tem a ver com a obliquidade, né, com a inclinação. Mas, como eu dizia, nós temos uma variação da excentricidade da órbita. Né? A excentricidade da órbita muda. Atualmente, a nossa órbita está num valor de excentricidade, ou de formato próximo da elipse, muito pequena. O que isso quer dizer? A nossa órbita está quase circular, mas ela pode ficar mais elíptica. Tá? Então aqui também no nosso simuladorzinho que eu montei aqui, também é possível a gente visualizar essa excentricidade. Então atualmente, se a gente olhar aqui na tela, a órbita que aparece aqui é praticamente circular, né? A Terra gira em torno do Sol com uma órbita circular, porque o valor da excentricidade é muito pequeno. Até inclusive aqui, ele está bastante exagerado. Ele está multiplicado por 8 para a gente visualizar a diferença, porque mesmo na excentricidade máxima, a diferença não é tão grande visível, né? Então, como a excentricidade baixa, a órbita é quase perfeitamente circular, tá? E se a excentricidade começa a aumentar, vejam, há um deslocamento. Então, tem uma parte da órbita que a Terra vai ficar mais próxima do Sol, bem mais próxima, e uma parte que ele vai ficar bem mais distante. Então, aqui é o periélio e aqui é o afélio. Esta excentricidade varia com o tempo. Esta variação é decorrente principalmente da interação da Terra com os dois grandes planetas do Sistema Solar, que é
Saturno e Júpiter, principalmente. Então, dependendo da posição desses dois planetas, pode fazer com que a órbita da Terra fique mais circular ou mais excêntrica, né, mais elíptica. E isso tem, de novo, impacto sobre o clima na Terra. Então, a órbita pode estar bastante circular ou bastante elíptica. Tá? De novo, aqui tá muito exagerado, mesmo na excentricidade máxima, a Terra não fica pertinho do Sol aqui e tão distante assim, é só uma maneira da gente visualizar, né, porque senão não ficaria, mas este é uma componente importante do movimento da Terra, que tem um ciclo longo, 92 mil anos. Então, essa é a variação da excentricidade da órbita da Terra. Nós temos outras partes, outros componentes do movimento da Terra, mas que têm efeitos menos importantes ou que eles não são tão evidentes, porque, que eu vou comentar agora aqui, por exemplo, o movimento em torno do centro de massa Terra-Lua. O que isso significa? Como a Terra e a Lua giram uma em torno da outra, não é que a Terra esteja parada e a Lua gira em torno da Terra, como a gente imagina o movimento de rotação. O Sol parado, né, o Sol estático, né, de certa forma, ou imóvel, né, e a Terra gira em torno dele. Não, há uma combinação. A Terra também dá uma puxadinha do Sol e o Sol, né, puxa a Terra. A mesma coisa a Terra com a Lua. Então a Terra e a Lua, o sistema, não é que a Terra esteja imóvel e a Lua girando exatamente em direção à Terra. A Terra também acaba se deslocando por causa do movimento da Lua. E isso é o movimento do centro de massa Terra-Lua. Né? A órbita da Terra tem uma pequena oscilaçãozinha devido à presença da Lua. A mesma coisa acontece com a Terra em relação ao Sol. A Terra não gira exatamente em relação ao centro do Sol. Ela pega a combinação do Sol, dos demais planetas, então muda essa configuração, porque tem vários planetas que podem estar distribuídos para diferentes lugares, e a Terra gira em torno de uma combinação dessa posição dos planetas e do Sol com a massa deles. É óbvio que o Sol é mais importante, tem muito mais massa que todos os planetas, então é quase em relação ao centro do Sol, mas tem um pequeno deslocamento por causa da distribuição de massa dos outros planetas. Então a Terra não gira exatamente em relação ao centro do Sol, mas em relação ao centro de distribuição de massa do sistema solar. Esses dois movimentos são importantes para quando a gente quer fazer correções quase milimétricas ou micrométricas para algumas medidas. Como eu falei, não é tão importante quanto os movimentos anteriores, mas eles têm aí relevância para a observação mais detalhada, né, da posição de uma estrela ou de uma outra galáxia, assim por diante, onde essa diferença acaba sendo importante. Além disso, só para concluir, nós temos, além de tudo, como os planetas podem estar em qualquer lugar e eles também interagem entre si, a gente ainda tem no movimento da Terra o que a gente chama de perturbações planetárias, que são pequenos movimentos que a Terra tem, ou pequenas variações do movimento da Terra, causado pelos outros planetas. São pequenas variações da órbita da Terra, né? Causadas aí pelos planetas que têm grande massa ou aqueles que estão muito próximos da Terra, como é o caso de Vênus. Vênus é um planeta que tem uma massa parecida com a da Terra e está muito perto. Lembrem que para a gravitação, o que importa, né, para a força de gravidade, são dois parâmetros: a força, a massa e a distância. Quanto mais distante, menor a gravidade. Quanto maior massa, maior a gravidade. Então, um planeta com uma massa parecida com a da Terra e perto causa uma perturbação planetária. Um planeta com muita massa, como é o caso de Júpiter, mesmo que esteja mais distante, também causa. Mas essas são pequenas alterações menos sistemáticas, né? Por isso são ditas imprevisíveis. Bom, além de tudo isso, o Sol ele não está estático no universo. O Sol gira ao redor do centro da nossa galáxia. E a Terra e todos os demais planetas giram junto com o Sol. Então, o Sol arrasta os planetas pelo universo, né, em relação ao centro da Via Láctea, né, no centro da nossa galáxia. Então, é como se o Sol também fizesse uma translação, né? O Sol faz uma translação galáctica. E nisso, ele carrega a Terra, né, junto. Essa translação galáctica demora milhões de anos, 200 milhões de anos, um tempo muito grande, né, mais que esses 200 milhões de anos que o Sol demora para fazer uma volta em torno da galáxia. Então, para nós, isso é relativamente de longuíssima duração. Mas a Terra e os demais planetas vão junto. E, curiosamente, a direção de movimento do Sol em relação ao disco da galáxia, né? Se a gente pega o plano da galáxia, a galáxia é chata, né? Parece um ovo estourado ali, um ovo frito. A Terra, o Sol gira assim. E os planetas, eles não estão perpendiculares a esse disco da galáxia e nem paralelos ao disco da galáxia. Eles estão inclinados. Então, quando a Terra e os demais planetas giram em torno do Sol, imagine o Sol aqui e a Terra girando assim, ó, elas não giram
assim e o Sol se move para cá, né? Tipo, a Terra, o Sol aqui, a Terra gira em torno do Sol e o Sol gira em torno da galáxia. E nem assim, né? A Terra girando no mesmo plano que o Sol se move. Ela está inclinada. Então, enquanto o Sol está movendo, a Terra está indo em torno do Sol e vai fazendo um movimento como se fosse um parafuso, como se fosse aquela linha do parafuso. Aquela linha do parafuso a gente chama de hélice, né? E a gente chama esse movimento de um movimento helicoidal, que forma o movimento de uma hélice. Então, a Terra e os demais planetas vão se movimentando junto com o Sol, formando esta hélice no espaço. De novo, esse é um movimento que demora milhões de anos para acontecer, então ele não é perceptível, e o conjunto de estrelas da Via Láctea também se move junto, né? Então a gente não vê, por exemplo, ou não é tão notável algum efeito de mudança da posição de uma outra estrela, etc., porque as estrelas também estão se movendo. E por fim, já que a própria galáxia, a nossa galáxia como um todo, não está parada no universo, e ela também gira e também rotaciona a galáxia como um objeto, a Terra também vai estar junto com a galáxia rotacionando e translacionando no espaço. De novo, só para nós concluirmos, esses últimos movimentos aqui são bastante detalhados, né? Ou movimentos finos do movimento, até partes muito finas do movimento da Terra. Quais são as partes relevantes, só para a gente relembrar aqui o que a gente tinha discutido? Rotação e translação são as duas partes fundamentais e principais do movimento da Terra, porque são aquelas que têm os impactos mais visíveis, né? A rotação é dia e noite, a translação aliada à inclinação do eixo, a obliquidade, né, do eixo de rotação, geram as estações do ano. Mas outros movimentos, como a precessão dos equinócios, principalmente, eu vou listar os 4 principais aqui, ó, além da translação e rotação. Precessão dos equinócios, deslocamento do periélio. Esses dois juntos geram um movimento cíclico de 21 mil anos, que muda em que lugar, em que momento da órbita vai acontecer o periélio. Atualmente, o periélio ocorre no verão do hemisfério sul. Daqui a 12 mil, 11.500 anos, o periélio vai ocorrer no verão do hemisfério norte, porque vai estar passado metade desse ciclo. Então, não vai ter o periélio como está agora, né? No verão do hemisfério sul, vai mudar para o verão do hemisfério norte. Se fosse só um quarto desse período aqui, 5 mil e alguns anos, aí o periélio vai estar acontecendo no equinócio de outono ou no equinócio de primavera. Então muda em que momento da órbita acontecerá o periélio. Junto com a precessão dos equinócios. Estes dois movimentos, considerando ainda a variação da inclinação do eixo, e lembre que a inclinação do eixo muda o impacto das nossas estações, né? Se nós vamos ter um verão mais quente ou um verão menos quente, quanto mais inclinado, maior a diferença, né, de insolação de um hemisfério para o outro. Então tem um verão muito quente e um inverno muito frio, quando está bem inclinado. E se a inclinação é pequena, quase não há diferença. Se ela for zero, não há diferença. Então, variação da obliquidade da eclíptica e a variação da excentricidade da órbita, que diz o quão distante a Terra está no periélio, né, o quão próxima ela está no periélio e quão distante está no afélio, né, na parte mais longa. Esses 4 movimentos, essas 4 partes do movimento da Terra juntas, elas influenciam diretamente no clima da Terra em escala geológica. Não no clima da Terra de um ano para outro, no verão, inverno, aqui, essas ocorrências, mas em escala geológica, em escala de milhares de anos, de centenas de milhares de anos. Quando a gente inclui que a órbita da Terra está mais excêntrica, com uma menor obliquidade, com o periélio acontecendo em determinado momento, no verão do hemisfério norte ou no inverno do hemisfério sul, isto causam variações climáticas na Terra de grande importância. A pessoa que estudou isso foi ele era engenheiro civil, mas depois bandiou para o lado da astronomia e da climatologia, é o Milankovitch. E ele criou uma teoria que é conhecida hoje como ciclos de Milankovitch, e ele trabalha com a variação desses 4 elementos, principalmente excentricidade, obliquidade e a precessão dos equinócios, a questão do deslocamento do periélio, para como os tempos que cada um ocorre em 92 mil anos, outro ocorre em 42 mil anos, o outro vai ocorrer a cada 21 mil anos. Mas então os ciclos não são sincrônicos, né? Mas pode acontecer algumas sincronias em determinados períodos. Passou a cada, sei lá, 300 mil, 400 mil anos, pode ocorrer que quando a Terra tem a sua órbita mais excêntrica, combinado com a obliquidade ser menor, né, menor obliquidade, e o periélio está acontecendo durante o verão do hemisfério norte. Esse conjunto de
coincidências, né, que seria os ciclos sincronizarem para uma determinada ocorrência, gerariam as condições para que houvesse as eras glaciais da Terra. Porque ele diz, olha, quando acontecem essas coisas, quando nós temos essas sincronias, nós temos verões menos quentes. O verão menos quente, principalmente no hemisfério norte. E por que no hemisfério norte? Porque lá onde nós temos as maiores massas continentais, a maior parte da Terra, né, a parte sólida da Terra, que não é água, está no hemisfério norte, na atual configuração geológica do planeta, né, porque as placas tectônicas se movem, o planeta pode ter mudança de configuração, mas nessa atual configuração, que já também dura milhões de anos, o hemisfério norte tem mais terra. E em diferença, a água é um ótimo regulador térmico. Nós já discutimos isso em aula também. Então, lugar que tem terra, aonde tem mais insolação, esquenta mais, e quando não tem insolação, esfria mais também. Lembra da diferença do deserto para a praia, né? No deserto, durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Faz temperaturas de quase 50 graus de noite e 0 graus à noite, do dia 50 graus e 0 graus à noite. Já na praia, as diferenças são menores, porque a água serve como regulador térmico, mas a terra não. Então, se nós temos um verão mais ameno, que não esquenta tanto no hemisfério norte, isto favorece o crescimento das geleiras, porque a temperatura não sobe o suficiente para derreter o gelo. E o gelo, ele acaba refletindo radiação solar para o espaço, ou seja, gera um fenômeno retroalimentado, porque se eu formo mais geleira e essa geleira faz refletir mais a radiação solar, aquilo esquenta menos a Terra. Então pode acontecer um conjunto de circunstâncias que pode gerar um congelamento para além das calotas polares, né? Um congelamento gerar uma era glacial na Terra. Por isso, discutir esses movimentos da Terra é tão importante dentro de um curso de geografia, onde vocês vão discutir climatologia, vão discutir os efeitos climáticos de curto prazo, como, vamos discutir o El Niño, aquecimento das águas, efeitos antrópicos, né, no clima da Terra, que é bastante relevante, mas também tem esses ciclos de longa duração. Esses ciclos, né, que tem a ver com fenômenos astronômicos, né, com a obliquidade da eclíptica, a excentricidade da órbita e a variação lá do momento da época, né, que ocorre o periélio. Então, vão assistir esse vídeo, vai ter um texto também para vocês sobre isso que nós discutimos aqui e seguimos a conversa em sala de aula.